Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui da marca Sencut. Então no caso esse aqui é o modelo Atauga. O estilo de lâmina dele é o Wharncliffe, ele tem também aí a trava button lock e o sistema de abertura dele é flipper. Eu gostei muito desse canivete, mas antes de eu comentar um pouco mais sobre ele eu quero explicar para vocês então o que é a Sencut. Para quem acompanha mais o canal, vocês já viram muitos reviews, sabem que uma das minhas marcas favoritas é a Civive e a Sencut é basicamente aí uma linha um pouco mais barata da Civive. No quesito qualidade, no quesito construção, eu acho que eles têm o mesmo nível. Então, por exemplo, aqui a gente tem um canivete da Civive que eu gosto muito, que é o modelo Chevalier. Ele tem um tamanho e construção que eu acho bem parecido com o Sencut e o Atauga. Porém, esse aqui hoje é o canivete mais barato com a trava button lock no site Facas HQ. Então a loja Facas HQ é parceira aqui do canal, ela que enviou esses canivetes, tem lá uma grande variedade de modelos da Civive e também da Sencut. Eu já tenho, por exemplo, também aí esse outro modelo da Sencut que eu vou trazer o review para vocês mais para frente. Esse aqui é o Saxi. E comprando então lá na loja Facas HQ, que eu vou deixar os links aí embaixo, vocês têm 5% de desconto com o cupom EDC Brasil. Bom, então agora falando mais do canivete, ele é um canivete que assim como os modelos da Civive vem aqui com a lâmina perfeitamente centralizada, é um canivete que não tem detalhe nenhum, é perfeita a produção, né, a construção dele. Canivete muito legal, gostei muito da ação dele por ser um modelo rolamentado aqui com a trava button lock, que deixa a lâmina totalmente livre. É um modelo que ficou com uma ação muito suave. E eu gostei muito da relação dele, então, com o Civive Chevalier, que é um dos meus canivetes favoritos. O que a gente costuma ver na Sencut, para ela ser um pouco mais barata que a Civive, é normalmente aços aí um pouco mais de entrada. Então, por exemplo, o Civive Chevalier conta aqui com o cabo em G10 e a lâmina no aço 14C28N, enquanto o Sencut, o Atauga, conta então com a lâmina no aço D2 e o cabo em G10. Lembrando que a gente também tem, por exemplo, aí, modelos da Civive, como o Elementon, que tem a lâmina em D2, mas a gente não costuma ver modelos da Sencut, por exemplo, aí com aço Nitro-V, que nem a gente tem modelos da Civive. Tirando o fato do pivô, que no caso do pivô da Civive, eles têm esse pivô aqui com o formato de C, e no pivô dos modelos da Sencut a gente não tem marca nenhuma no pivô, e a marcação no caso aqui da Sencut na lâmina, se a gente tirasse esses dois elementos eu não conseguiria diferenciar aí quem fez cada um desses canivetes. Claro, se eu não soubesse qual é o modelo nem nada, mas o que eu quero dizer é que a qualidade de construção, acabamento, fit and finish no geral é realmente exatamente a mesma coisa. São dois canivetes que a ação deles é basicamente a mesma coisa, um com o outro. É claro que eles vão parecer um pouquinho diferentes na mão, porque o peso não é exatamente o mesmo, o formato não é exatamente o mesmo, mas no quesito da qualidade eles são basicamente aí a mesma coisa, porém esse tem um aço D2, esse aqui tem um aço 14C28N. Então vou rapidinho só mostrar para vocês o que vem na caixa, assim como as caixas da Civive, vem basicamente o mesmo conjunto de itens, só que com o logo da Sencut. Então a gente tem aqui essa caixa, que tem algum escrito ali na parte de baixo, tem aqui o modelo, também o Atauga. Para mim o principal defeito desse canivete é o nome, eu achei horrível esse nome, assim como por exemplo esse outro modelo aqui que é o Saxi, são nomes que eu não entendo, é difícil de pronunciar, até o próprio Chevalier. Quem dá os nomes na Civive e na Sencut realmente é péssimo o trabalho deles. Mas a gente tem então aqui a caixa, vem com esse outro pouch, aqui o pouch vem com a marcação Sencut, tem aqui o site deles. Abrindo aqui a gente então tem um estofamento, eu acho interessante esses pouches por isso. Um paninho que nem vem os paninhos da Civive, no caso eu gostei desse paninho da Sencut porque ele é azul, que nem o fundo aqui do canal. Colocando aqui, vem com outro papelzinho de garantia, quem quiser ler aí pode pausar o vídeo. Mas não tem nada muito especial também. Tem aqui a questão das mídias sociais da Sencut. E a gente também conta então com o adesivo da Sencut, que eu gostei porque é na mesma cor aqui do fundo do canal. E eles também mandam um adesivo de um modelo, só que quanto nos canivetes da Civive vem o adesivo do Elementon normalmente, com os canivetes da Sencut veio esse outro modelo deles. Partindo então agora para o que interessa. Eu gostei muito do canivete no geral, achei que ele tem uma pegada muito boa na mão, eu gostei da forma como esse encaixe do dedo aqui tem o formato do dedo, então tem essa curvatura, por exemplo aqui. O Chevalier eu também acho um canivete muito confortável, mas ele é um canivete aí um pouco mais reto, tanto no cabo como na questão da lâmina. E eu gostei muito então da pegada dele, lembrando que também com o Chevalier a gente não consegue colocar o dedo ali na parte de cima, e com esse aqui a gente tem um finger choil que permite essa pegada aqui um pouco mais para cima, que dá um pouco mais de controle. Esse é um canivete que pelo tamanho eu não acho ele pesado, ele tem aí 104 gramas,
e ele conta então com os liners de aço com a furação, então tem aqui alguns alívios de peso dentro do liner. Ele também conta com o clipe Jeep Carry, esse clipe aqui é um clipe um pouco maior que o clipe normal da Civivi, mas é um clipe totalmente Jeep Carry. Então vou mostrar para vocês como ele fica aqui no bolso, fica um canivete muito discreto, porém é um clipe aí bem mais longo. Eu não sei exatamente porque os clipes do Sencut são mais longos que os clipes da Civivi, porém é um clipe que eu achei de excelente qualidade, eu gostei bastante. E é um canivete que pesa então 104,5 gramas, as dimensões dele são de basicamente 20,3 centímetros totais, sendo 88 milímetros aí de lâmina, e na questão do fio útil ele tem exatamente 8 centímetros. Eu vou fazer a clássica comparação de tamanho aqui do canal, então aqui está o Ontario Hat 1 e aqui está o Ontario Hat 2 perto dele, e também vou posicionar aqui o Chevalier bem do lado para vocês terem uma ideia um pouco melhor. Dá para ver a diferença, então, de uma lâmina do estilo Ship's Foot com uma lâmina do estilo Wharncliffe. O Ship's Foot vem, como o nome diz aí, o formato do pé de uma ovelha, enquanto o Wharncliffe, embora tenha uma caída bem parecida, é uma caída mais aguda. Então, ele vem com uma ponta aqui um pouco mais agressiva, né? Uma ponta que vai furar um pouquinho melhor em relação à ponta Ship's Foot. É claro que a ponta Ship's Foot costuma ter um pouco mais de material, embora eu tenha gostado da quantidade de material que a gente tem na lâmina do Sencut. Assim como os canivetes da Civivi, esse também é um modelo que veio muito bem afiado, então ele veio com fio de fábrica muito legal. Vocês podem ver aqui. E ele também tem um grind muito fininho mesmo, então ele corta muito bem, ele tem toda a precisão que eu costumo falar dos grinds da Civivi, os modelos da Sencut tem aí também. Uma coisa que eu gostei dele em relação ao Chevalier é que o Chevalier eu não consigo abrir ele muito bem aqui por cima, por meio desse fuller. Aqui por baixo é mais fácil, né? Por meio daquele sulco ali é um pouquinho mais fácil de abrir. Claro que o ideal é abrir ele com o flipper, porém com o modelo da Sencut eu achei muito mais fácil de operar essa questão. Então vocês podem ver como esse aqui fica um pouquinho mais perto do cabo e ele também é mais reto, como o da Sencut é um pouquinho mais inclinado, um pouquinho mais longe ali, é muito fácil de flicar esse canivete dessa forma, então abrir como se fosse aí um buraco na lâmina, um thumb stud. Não treinei tanto, então falhei um pouco ali, mas eu gostei bastante do acionamento geral desse canivete. Vamos ver a questão do hardware, né? Então, dos parafusos dele. Eu vou deixar também aí na descrição o link para esse kit de bits que eu recomendo muito para vocês. Eu tenho a impressão de que deve ser tudo parafuso T8. Então, esse aqui é o T8. Esse aqui é um parafuso T8. Vamos ver se o pivô dele é T8. Então, o pivô dele é um parafuso T8 e aqui o parafuso do corpo também é T8. O parafuso do clipe também. E aqui os parafusos de dentro, eu tenho a impressão de que na verdade são parafusos T6. Então a gente tem para os parafusos do corpo o T8 e para os parafusos aqui do clipe me parece ser T6. Então eu gostaria de ver nos parafusos do clipe aí também no T8, mas como é T6 eu imagino que ia ficar apertado colocar o T8 ali, então tá tudo bem. O clipe dele é totalmente Jeep Carry, os parafusos também são um pouquinho mais para baixo, então não fica aquele parafuso com a cabeça saltada. Aqui na parte de trás a gente tem dois espaçadores e aqui um outro pino, um outro espaçador também, que foi pensado para quem gosta de levar lanyard, né? Então, por exemplo, com o modelo Ontario Hat 1 a gente tem um buraco para lanyard, enquanto no modelo da Sencut a gente tem aqui uma barra se você quiser prender ali algum tipo de lanyard no canivete. Eu gosto quando fazem isso porque eu acho que fica um design mais limpo do que ter um buraco aqui no cabo, mas no geral as linhas do canivete me atraíram muito. Eu achei que ficou muito legal essa curvatura que vem aqui do fim do cabo até a ponta da lâmina. Eu gostei bastante da relação do tamanho então do cabo da lâmina para o cabo, achei que ficou bem interessante também. E assim como, na verdade, até um pouco mais que o modelo Chevalier, então que o Chevalier aqui, a gente tem aquela vantagem da ponta ficar bem para frente. Então esse aqui vocês podem ver que é um canivete que tem uma certa curvatura aqui na lâmina, então ela vem reta e depois sobe um pouquinho ali na ponta, enquanto nesse aqui ela fica realmente reta por todo o fio, né? Por toda a extensão do fio. O que é interessante esse tipo de canivete com a ponta um pouco mais reta? Por exemplo, para você fazer um corte de utilidade, para você pegar ele aqui e abrir uma caixa, fazer alguma coisa desse tipo, canivetes assim são um pouco mais interessantes, porque, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que aqui, com essa inclinação que eu estou na mão, ele já está encostando ali a ponta, então já consigo fazer cortes utilizando a ponta. Enquanto canivetes, como por exemplo o Ontario Hat 1, se eu quiser usar só a pontinha dele ali, vocês podem ver o quanto eu tenho que levantar aqui um pouco mais a minha mão.
Porém, canivetes como o Ontario Hat 1 é muito mais interessante. Eu tive que parar a gravação rapidamente, mas aqui canivetes como o Ontario Hat 1 são bem mais interessantes para você fazer cortes apoiados. Então, para partir um alimento, uma fruta, alguma coisa sobre uma mesa. Para isso, eles são bem mais interessantes. E também a questão, se vocês pensarem, por exemplo, essa lâmina, ao contrário, se o fio fosse aqui na parte de baixo, dá para vocês verem que a gente teria muito mais fio útil. Então, bem mais fio disponível do que a relação que a gente tem quando a gente tem o fio reto. Embora esse é um canivete que, fechando ele, dá para ver que eles aproveitaram o máximo que dava, então a lâmina ali realmente tem o máximo de lâmina que cabe nesse cabo, porém, mesmo assim, o fio reto sempre vai levar um pouco mais de desvantagem nesse quesito. Aproveitando que esses dois canivetes aqui são no aço D2, então esses dois modelos têm o mesmo aço, eu queria lembrar para vocês que o D2 ele é um aço que ele tem um pouco mais de facilidade de corrosão, então ele é um aço classificado aí como semi-stainless, então um canivete que ele não é totalmente stainless, mas ele também está longe de ser aí um canivete com aço carbono. Porém, é um canivete que se você não quer largar ele sujo muito tempo, você não quer deixar ele molhado, porque ele tem um pouco mais de facilidade para oxidar. Eu gosto muito desse acabamento da lâmina, então vocês podem ver, esse aqui é um acabamento Stonewashed, eu acho que é um acabamento que ajuda um pouco aí a prevenir a questão da oxidação, mas é bom sempre ficar de olho. E para quem tem canivete em D2, seja da Civivi, seja a marca que for, uma dica muito legal que eu tenho para vocês é, se aparecer um pontinho de ferrugem, uma marquinha de oxidação, sapólio normalmente tira, então é só pegar sapólio líquido e passar com algodão, passar com cotonete, que vai sair da lâmina aí tranquilamente. E para quem então não mora na praia, tem gente que mora na praia e fala que usa D2 numa boa também, que não enferruja com eles, mas para gente que não mora perto de zona litorânea e tudo mais, eu acho que a questão do benefício que a gente tem no D2, pela questão da retenção de fio que ele dá, então pelo preço é o campeão de retenção de fio, né? O canivete que vai reter o fio por mais tempo na faixa de preço dele, porém você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a questão da oxidação. Para mim não é um problema, eu tenho bastante canivete no aço D2, eu não vejo nenhum grande desafio em deixar eles limpos, deixar eles secos, não tenho problema com meus canivetes em D2, porém é sempre bom aí avisar para quem compra. Então, ultimamente tenho gostado inclusive mais dos lançamentos da Sencut do que dos próprios lançamentos da Civivi. Por último, agora a Civivi lançou o modelo Elementon Buntolock, que também está disponível lá na loja de facas HQ e eu gostei muito, mas os outros lançamentos que a Civivi tem feito aí nos últimos meses não tem me agradado, eu não estou gostando muito dos designs, dos projetos no geral, porém a Sencut está vendo com muita coisa bacana. Então, por exemplo, agora na loja de facas HQ, por enquanto, a gente só tem esses dois modelos, mas são dois modelos que eu acho muito interessantes. Esse aqui, Sax, ele tem então a tala M-Carta, tem um aço 9CR18, tem uma série de materiais já disponíveis nos Sencuts. E como a qualidade é a mesma, porém eles são mais em conta que o Civivi, eu acho que vocês vão ver aí muitos modelos da Sencut aqui no futuro no canal. Para o vídeo de hoje era isso, se ficar mais alguma dúvida, deixe na seção dos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!